A gente sabe que não dá pra vencer o tempo, mas esse cara aqui numa série de 7 jogos, com certeza eu venceria. Hoje é dia de voltar o cronômetro pra falar do GOAT. Isso aqui não é necessário para Michael Jordan. Ele vai além. Jesus Breck é uma religião praticamente. Simplesmente o GOAT, o bode. Mas vocês acham que ele começou já tendo sucesso? Que o talento era um dom divino intocável? Vamos voltar pro Brooklyn, ou melhor, Carolina do Norte, onde ele cresceu, e vocês vão ver as dificuldades que ele passou. Jordan nasceu em 1963, no bairro do Brooklyn, mas cresceu principalmente em Wilmington, Carolina do Norte. Seus pais, James e Dolores Jordan, muito presentes e sempre exigentes. O pai incentivava o trabalho duro e a confiança. A mãe valorizava a educação e a disciplina. Desde pequeno, Michael Jordan era extremamente competitivo, até em jogos simples com irmãos e amigos. Na realidade, tinha uma rivalidade familiar com seu irmão, Larry, e isso fez com que ele desenvolvesse uma obsessão por vencer e melhorar. Em 1978, Lennon High School, Michael tinha apenas 1,78 de altura. Ele era bom, mas não era grande o suficiente. O técnico, Fred Lynch, postou a lista do time principal na parede. O nome de seu melhor amigo, Leroy Smith, estava lá. E o de Michael? Michael não estava. Ele foi rejeitado. Ele foi enviado para o time reserva. Jordan voltou para casa, trancou-se no quarto e chorou, chorou, chorou. Mas aqui, amigos, nascia a mentalidade mamba. Antes mesmo de Kobe existir ou pensar em criá-la. Sua mãe, Dolores, deu checkmate. Pare de chorar e vai trabalhar, menino. Bum! Aqui rolou aquela explosão que precisava na vida de Michael. Ele transformou isso em combustível. Ele passou a chegar nas escolas 6 horas da manhã para treinar sozinho. No verão seguinte, ele cresceu 10 centímetros e voltou com uma força da natureza. Ele simplesmente dominou high school. E ele nunca se esqueceu do nome de Leroy Smith. Ele usava esse nome em hotéis para nunca esquecer o gosto da rejeição. Antes de ser Michael Jordan, ele era apenas o Mike. E lá na Universidade da Carolina do Norte, a lenda nasceu. Jordan chamou a atenção de muita gente, e a escolhida foi a Universidade da Carolina do Norte. E lá ele era apenas Mike Jordan. Ele jogava sob o sistema rígido de Dan Smith, dividindo bola com James Hart. Mas as finais da NCAA em 1982, contra Georgetown, a favorita, mudaria tudo. O ginásio estava lotado. Tensão máxima. Segundos finais. O mundo assistia naquele momento Patrick Ewing dominar o garrafão. Mas a bola caiu na mão de um certo calouro. Sem hesitar, Mike sobe para o arremesso. Splash! Era o título da Carolina do Norte. Ele conquistou a vitória com o clutch, game winner. Mas aquele arremesso não foi sorte. Foi o nascimento da frieza. Jordan mesmo diz que foi ali que ele deixou de ser o simples Mike para se tornar Michael Jordan. O mundo viu pela primeira vez que quando o clima esquentava, ele não suava frio. Ele abraçava o momento enquanto outros fugiam dele. Fracasso no high school. Comeback no high school. Clutch decisivo no college contra o favorito. Ele chegou no famoso draft de 1984, aonde lendas nasceram e loucuras foram cometidas. Yo! Em 1984 acontecia o draft mais importante da história. Você sabia que Jordan quase não foi para o Bulls e que ele nem iria assinar com a Nike? Hakeem Olajuwon foi o número 1, normal para a época. Mas o Portland cometeu o maior erro da história do basquete ao escolher Sam Bowie na 2, porque precisavam de um pivô. Jordan caiu no colo do Chicago Bulls. O Air Jordan, o maior legado da história de um atleta em qualquer esporte que seja. Isso aqui é eterno.
Naquela época, o Jordan queria fechar um contrato com a Adidas. Ele amava a marca, mas a Adidas estava em transição e não deu muita atenção a ele. A Nike na época era uma marca de corrida em crise e apostou tudo. 500 mil doleta por ano, um absurdo para um calouro. A meta da Nike era simples, vender 3 milhões de dólares em 4 anos. Jordan vendeu 70 milhões no primeiro ano. O Air Jordan foi banido pela NBA por ser colorido demais e a Nike pagava a multa de 5 mil dólares por jogo só pelo marketing. O atleta tinha virado uma marca, simplesmente Air Jordan, Michael Jordan. Magic vs Bird era os Bad Boys, Moses Malone, Dr. J, mas individualmente era ele, o melhor jogador da liga, Michael Jordan. Os anos 80 foram marcados por Magic Johnson versus Larry Bird. E realmente, Jordan sofreu muito na mão dos dois, principalmente de Bird, que varreu Jordan de playoff. Mas os anos 80 foram principalmente de brilho individual para Jordan. Ele voava, literalmente, mas o coletivo sofria, a disparidade entre seus companheiros era muito grande. E existia um obstáculo ainda maior que o Celtics na sua frente, o Bad Boys de Detroit. Chuck Daly criou a Jordan Rules. Se ele estiver no ar, derrube-o. Se ele estiver no chão, não o deixe levantar. Jordan perdeu 88, 89 e 90. Ele chorou no ônibus, chorou muito após a última derrota. Talvez outro jogador teria pedido troca, teria ido para um time mais forte. Mas Jordan se trancou na academia. Sabe o que ele fez? Ele ganhou 7 quilos de puro músculo para aguentar a porrada. Ele transformou aquela dor em resistência. Em 1991, ele não apenas venceu o Pistons, ele varreu eles da história. Jordan bateu nos todos os antigos reis da NBA. Seu rosto era o mais popular do mundo. Ele era definitivo o homem mais famoso após as Olimpíadas de 92. Realmente chegou o momento. A Jordan era a era do GOAT. De 1991 a 1993, o mundo era dele. Foram 3 títulos seguidos. Quando o Bentinho, lá em 1992 em Barcelona, simplesmente transformou Michael Jordan no rosto do planeta Terra. Ele era simplesmente mais famoso e maior que os Beatles. Uma tragédia estranha e quase o fim da sua carreira. Mas no auge da glória veio o abismo. Julho 1993, seu pai, seu ídolo, sua inspiração, James Jordan, foi assassinado. James era o melhor amigo de Michael, o homem que estava em todas as fotos de título. Motivação e com o coração partido, quebrado, Jordan simplesmente chocou o planeta. Eu estou me aposentando. Essa frase ecoava pelas quadras e pelo mundo inteiro do esporte. Ele foi jogar beisebol em ligas menores, realizando um desejo que era de seu pai. Ele trocou as quadras de luxo por ônibus de viagem e campos em terra batida, no Birmingham Barons. Muitas coisas são ditas sobre essa primeira aposentadoria do Jordan. Falaremos disso na off-season em outro quadro. Mas após se aventurar ali no beisebol, a famosa mensagem que mudava tudo: I am back. Ele voltou usando a 45, mas a magia era a mesma. Simplesmente parecia que ele não havia se aposentado. Realmente, o GOAT era o GOAT. E o segundo tripit veio, 96, 97, 98. Foi poesia em movimento. A temporada de 1996, com 72 vitórias, é o Everest do basquete. O título de 96, conquistado simplesmente no Dia dos Pais, nos deu a imagem mais humana de Michael Jordan. Ele soluçando no chão do vestiário, abraçado com uma bola, oferecendo a vitória para seu pai, que não estava mais lá. E o final, The Last Shot, em 1998, contra o Utah Jazz, de Karl Malone, o MVP, um dos melhores jogadores da história. Ele cometeu um erro, roubo de bola, que Michael Jordan fez.
o drible que deixou Brian Russell no chão e o arremesso final. 6 anéis, 6 Finals MVP. Simplesmente invencível. Já é difícil dominar a liga uma vez. Agora 2 vezes, 2 repeat, domínio assombroso. Rivais históricos. E que rivais, hein? Poderíamos falar da rivalidade com Magic Johnson. O duelo mais simbólico, as finais de 1991. 4-1 para o Chicago Bulls de Jordan. Aquela série marcou basicamente a passagem de coroa do Showtime Lakers para a era Jordan. Podemos falar também da rivalidade com Larry Bird. Bird dominava o leste com os Boston Celtics. Em 1986, após Jordan fazer 63 pontos, Bird veio e disse: "Foi Deus disfarçado de Michael Jordan." Mesmo perdendo a série, aquele jogo virou um símbolo da ascensão de Michael Jordan. Podemos falar também ali da rivalidade dele com o Hakim, que não chegou a ser uma rivalidade direta em quadra nos playoffs, mas uma rivalidade quem teve a campanha mais perfeita, a temporada mais incrível individualmente. Podemos falar também da rivalidade com Isaiah Thomas. Pô, essa aqui é pessoal. Simplesmente, Jordan nunca esqueceu de It chamando a galera saindo da quadra sem o cumprimentá-lo. Bom, It perdeu uma medalha olímpica por causa disso. Talvez até aquela rivalidade simbólica ali com o Kobe Bryant quando chegou na liga. Sem Jordan, não existe Kobe. Essa é a afirmação que simplesmente Kobe mesmo disse. De volta à mídia, ele lançou Last Dance pelo Netflix. Polêmico. Muito. Jordan lançou The Last Dance pelo Netflix em 2020. Ali com bastidores da temporada de Jordan, conflitos internos com dirigentes, treinos intensos, obsessão competitiva, histórias inéditas de rivalidades. Bom, isso reforçou a imagem de Jordan como um líder obsessivo, extremamente competitivo, alguém disposto a pressionar seus companheiros ao limite para vencer. Bom, Pippen até hoje odeia. Steve Kerr tomou um soco na cara. Jordan ultrapassava limites para vencer. Jordan não chega a dizer certamente que ele é o maior de todos. Ele dá uma mudança, ele dá uma miguelada, ele fica ali em cima do muro. Mas bom, ele já disse que comparar eras é um pouco injusto. Mas ele também já afirmou que a sua mentalidade competitiva é o que separa dos demais. Fazendo ali aquele miguezinho de tipo, eu sou foda, mas não vou falar isso abertamente. Mas uma frase que ele fala abertamente é que ele sempre jogou para ganhar. Seja treino, seja o primeiro jogo da temporada, seja o último, seja All-Star, seja playoff, seja finais, seja até mesmo ali com seus filhos no quintal de sua casa. Jordan vai para dentro e faz de tudo para vencer. Jordan realmente é o maior legado da NBA. Até porque, simplesmente, quantos pés tem o símbolo de Michael Jordan? Quantos peitos tem o símbolo de Michael Jordan? Ele mudou simplesmente a forma como o mundo consome o esporte, como consome principalmente o basquetebol. Jordan de fato revolucionou tudo. Ele que era dono do Charlotte Hornets, um bilionário, um ícone da moda urbana. Mas acima de tudo, ele é a prova viva que grandeza é uma escolha diária. The Sugar, True Game, o trash talk impecável. Tudo era parte de uma mente que se recusava a aceitar qualquer coisa menos que a perfeição. Para Jordan, ele precisava ser perfeito. E sejamos sinceros, em relação ao basquetebol, ele é perfeito. O legado que parecia distante quando jovem, olhando hoje, se tornou sensacional. Basicamente o legado de Michael Jordan nas quadras é perfeito. Aquela frase que ele muito diz: eu passei por muito fracasso, por isso hoje eu tenho tanto sucesso. A gente tá falando de um cara que foi All Rocky, calouro do ano, 14 vezes All-Star, 3 vezes All-Star MVP, 10 vezes cestinha da liga, 3 vezes líder de roubo, 11 vezes All NBA, 9 vezes All Defense, DPOA, 5 vezes MVP, 6 vezes campeão, 6 vezes Finals MVP.
Se ele não é o melhor jogador da história pra você, sinto muito. Mas o GOAT é Jesus Breck.